E com uma entrevista especial agora, temos um convidado, vamos conversar a partir de agora com o professor de filosofia, escritor e filósofo Olavo de Carvalho, a quem eu cumprimento aqui. Professor, como vai? Boa noite. Em primeiro lugar, obrigado pela entrevista. Seja bem-vindo aqui aos Pingos nos Is. Boa noite. Aqui tudo bem, e vocês aí? Tudo bem também. Professor, queria começar tratando com o senhor de educação. O Ministério da Educação continua vago, ainda não há um novo ministro da Educação. Queria saber se o senhor fez alguma indicação, tem algum nome para indicar o presidente Jair Bolsonaro, professor? Não, eu só indiquei aqueles 2 ministros no começo da gestão Bolsonaro, porque ele havia me convidado para ser ministro da Educação, eu não aceitei. Então, por uma questão de gentileza, eu retribuí. Mas foi só por isso. Eu não estou afim de influenciar ministério nenhum, estou pouco ligado. Quem são os dois que o senhor indicou, professor? Eu indiquei o Vélez Rodrigues e o Ernesto Araújo. Tá. E agora o senhor não voltou a ser convidado, não, né? Agora, nessa vacância, não houve nenhum convite. Não, pelo amor de Deus. Que é isso? O Bolsonaro não é meu inimigo a esse ponto de me convidar de novo para ser ministro. Deixa eu passar aqui também para a pergunta do José Maria Trindade, professor Olavo de Carvalho com a gente. Zé. Pois é, professor, eu queria perguntar qual é realmente a sua relação com o presidente e com a família Bolsonaro e, atualmente, qual é a sua posição diante do governo do presidente Jair Bolsonaro? Olha, a única relação que eu tenho com o presidente Bolsonaro é uma amizade. Eu encontrei com ele, conversei com ele 4 vezes, tenho muita simpatia pela pessoa dele, acho um homem muito honesto, muito sério, muito sincero, gosto dele, o que não quer dizer que eu não tenha críticas a fazer ao seu governo, é claro que tenho. Tenho inúmeras, já fiz algumas bem pesadas, aliás. Mas não vou deixar de apoiá-lo jamais. Nós não vamos conseguir outro presidente honesto pelos próximos 200 anos. Né? Nesse país, o número de vigaristas e ladrões é excessivo, ultrapassa o controle humano. Na hora que aparece um honesto, não deixa ele escapar de jeito nenhum. Ana Paula Henkel, sua pergunta, Ana. Oi, professor. Obrigada pela entrevista aqui com a gente. Eu queria entrar, professor, na seara desse inquérito aí, dessa aberração, desse inquérito das fake news, onde vários direitos foram violados, né, principalmente do jornalista Oswaldo Eustáquio, direito de liberdade de expressão, de exercício profissional, privacidade, até o processo legal, né, que não foi respeitado. A gente está vivendo, parece que a sensação é que estamos vivendo um estado de exceção. E aí, diante disso, professor, dessa violação desses deveres constitucionais pelo STF, o nosso sistema de freios e contrapesos aí bem frágil, o que o senhor acha que nós, como cidadãos, devemos fazer quando lá em cima na cadeia, né, o topo, no judiciário, esse sistema de freios e contrapesos está comprometido? O momento é de quê agora? É de fazer uma pressão em cima do Senado, por exemplo, para um processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes? Olha, eu não tenho nenhuma solução e, na verdade, não tenho nenhuma sugestão, mas uma coisa eu sei. A primeira coisa a fazer é tomar consciência do que está acontecendo e tentar entender. Por exemplo, tentar entender a dimensão do problema. O pessoal fixa muito assim nesses casos que aconteceram, o caso da Sarah Winter, do Oswaldo Eustáquio, etc. Não, esse negócio está apenas começando, porque ao mesmo tempo em que o STF toma essas medidas, obviamente ditatoriais, fascistas, está se programando a mesma coisa na esfera parlamentar. Eles estão com projetos aí de instaurar esse controle, essa censura de maneira definitiva. E não podemos jamais esquecer, nunca esquecer a frase do Zé Dirceu: nós vamos tomar o poder sem eleições. É o que eles estão fazendo. Eles não estão brincando. Você veja, medidas igualmente draconianas estão sendo tomadas nesse momento na Venezuela, com a ajuda de tropas iranianas que estão indo para lá. Esse pessoal não está brincando. E você veja, quanto mais eles são derrotados na esfera eleitoral, mais difícil fica para eles resistir à tentação da violência e da ditadura. Eu acho que todo esse pessoal da esquerda está assanhado agora para fazer uma ditadura. Já que no terreno eleitoral estão lascados, o povo inteiro os odeia. Né? Já que somos odiados mesmo, então vamos bater em todo mundo. Essa é a ideia. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza.
Professor, o ensino, ou pelo menos o exercício de disciplinas como filosofia, sociologia, antropologia, enfim, as ciências humanas no ensino público superior passou a ser questionado. Há uma pauta de revisão, né, da presença dessas disciplinas no ensino público superior. Muito possivelmente pelas coisas que têm acontecido nessas áreas aí nos últimos anos ou talvez décadas, né, em relação às teses que são propostas, aos trabalhos que são incentivados, que são apoiados. Qual é a sua visão sobre isso, professor? E o que tem acontecido nas ciências humanas no ensino público no Brasil nos últimos anos? Olha, o que acontece é o seguinte, havia aquele pessoal conservador, direitista, que reclamava da doutrinação. E eu sempre disse, olha, doutrinação não é problema nenhum. Cada um ensina a doutrina a qual ele acredita. O problema é a censura, é o controle hegemônico, que está aí já faz 40 anos. Quer dizer, todas as ideias que não são agradáveis aos partidos da esquerda mais radical estão 100% banidos das universidades. Eu mesmo estou promovendo uma pesquisa, faço a seguinte pergunta: quantas teses de direito, ciências sociais, filosofia, de cunho cristão conservador foram aprovadas, não digo nem aprovadas, mas aceitas para exame nos últimos 40 anos? Se tiver duas é muito. Ou seja, houve um processo de controle ditatorial. E isso está vigente nas universidades há 40 anos. Então, esse é o problema. Nós temos que restaurar a atmosfera de debate. Agora, muitas vezes o pessoal da esquerda não quer debate. Por quê? Porque eles perdem o debate. Por exemplo, todos os intelectuais de esquerda que entraram em debate comigo, todos se ferraram. Mas se ferraram assim, vergonhosamente. Alguns ficaram quietinhos, nunca mais abriram a boca, vai fazer 30 anos já estão quietinhos. Então eles perceberam, não, nós não podemos dar a chance desses caras falar, porque eles vêm e dizem umas coisas que eles não sabem responder. Foi isso que aconteceu. Você vê, tive aquele debate na Faculdade de Direito, do Lago São Francisco, com o professor Alaor Café Alves, que era o guru da faculdade. E tinha 800 pessoas na plateia. Os 800 eram alunos dele. Quando eu cheguei, estava todo mundo querendo me matar. Quando eu saí, estava todo mundo me aplaudindo e vaiando ele. Por quê? Porque era uma besta quadrada, como todos os intelectuais da esquerda no país. O único homem inteligente que tem na esquerda brasileira é o Zé Dirceu. Mas ele não é um intelectual, ele é apenas um estrategista e tático. Isso ele sabe fazer. Intelectualmente, de filosofia, não tem nada. Mas, na prática, ele é um homem inteligente, né? Pelo menos é mais inteligente do que o Ciro Gomes. Ciro Gomes se especializou, em apanhar e contar vantagem. Mas o Zé Dirceu não, o Zé Dirceu sabe o que está fazendo. E é ele que está lembrando este negócio. Nós vamos tomar o poder sem eleição. Preste atenção no que esse cara está falando. Ele estudou na escola de inteligência militar cubana. O serviço militar cubano é um dos melhores do mundo. Só dá para competir, talvez, com o Mossad. Isso não é brincadeira, está entendendo? Então, ele não é um demagogo, não é um bocó, não é um contador de vantagem que nem Ciro Gomes. Tá certo? Então, é para prestar atenção e saber que, se ele disse isso, ele está fazendo isso. Ô professor, e como o senhor disse agora há pouco, o senhor também faz críticas, né, ao governo do presidente Bolsonaro, e há pouco tempo, no mês passado, o senhor chegou a divulgar um vídeo em que o senhor dizia que poderia derrubar o governo se o presidente Jair Bolsonaro continuasse sendo covarde. Queria saber... Claro que isso é um modo... Isso é uma figura de... Isso é, obviamente, uma figura de linguagem. Não pode tomar em sentido literal. Isso é uma hipérbole. O que é que o senhor queria dizer, então, naquele momento? Não, eu só estou querendo dizer que existem condições para alguém derrubar o governo. Não que eu, pessoalmente, vá fazer isso. Tá certo? Agora, o grande problema com o governo Bolsonaro foi a crítica que eu fiz e que repito agora, é o seguinte: ele tomou o poder numa situação de guerra. A primeira coisa que ele tinha que fazer é entender que um cargo não é poder. O cargo é um meio de obter o poder. Então, a primeira coisa que ele tinha que fazer, tá certo, era tirar os meios de ação dos seus inimigos mais pérfidos. Ladrões, assassinos, terroristas, etc. Ele não fez nada contra esses caras. Ao contrário, ele só provocou. Ele falava mal, mas não agia contra eles. Fala, então, o que você faz? Você assusta o inimigo e o induz a se unir para se defender de você. E na hora que eles o atacam, você não consegue fazer nada. Então foi assim, uma estratégia absolutamente desastrosa, provavelmente inspirada por generais que não entendem porra nenhuma disso. Né? O que general entende de guerra cultural? Meu Deus do céu. Eu dei aula para esses milicos durante a década de 90 inteira. Expliquei tudo o que ia acontecer, aconteceu exatamente do jeito que eu falei. E dei para eles a fórmula, como resolver isso aí, como impedir que a coisa se agravasse. Eles não fizeram nada. Também o meu amigo falecido, general Sérgio Augusto de Avelar Coutinho, que inspirado por mim, ajudado por mim,
escreveu 2 livros importantes sobre a Revolução Gramsciana no Ocidente. Ele morreu amargurado porque os colegas dele não prestavam atenção. Eles não tinham senso de responsabilidade. Até hoje não tem. Eles estão preocupados no momento que você vê, né, a articulação cubana e iraquiana na Venezuela. Você vê esse pessoal do narcotráfico dominando tudo. Eles estão preocupados com o olavismo. O olavismo é o grande risco, que eles são loucos. Eles são loucos ou idiotas? Não sei, mas uma das duas coisas são. Porque a outra hipótese de que são traidores, mesmo não ouso pensar, tá certo? Então, não vou atribuir a maldade moral, tá certo? Mas a burrice, sim, é QI 12. Então, o presidente teria sido covarde porque não enfrentou esses grupos, é isso? Não posso dizer que ele foi covarde, tá certo? Mas ele aceitou, né, essa orientação de generais que nunca estudaram o assunto. Eu digo, olha, esse negócio de comunismo eu estudo há 50 anos, meu Deus do céu. Esses generais não tiveram nem aula de como é que se diz, de guerra revolucionária na academia, porque o Sarney tirou da academia militar. Não se estuda mais isso. Eles só leem livros assim que são recomendados pelo New York Times, tá entendendo? Só lê best-seller, tá certo? E livros de autoajuda e livros de economia, de administração e economia. Desse negócio de comunismo, eles não entendem coisa nenhuma, deviam ficar quietos e ouvir o que eu estou falando, meu Deus do céu. Eu só quero ajudar, eu não quero cargo, não quero dinheiro, não quero nada. Eu estou com 73 anos, né? Não vou viver mais muito tempo, eu quero ajudar um pouquinho antes de morrer, pô. Agora, esses caras não são ajudáveis, porque são muito vaidosos. Eles acham que sabem, quando na verdade não sabem nada. Esse é o problema. E o Bolsonaro, ele tem uma espécie de visão mítica do Exército, tá entendendo? Tem um respeito devoto, assim, religioso pelo Exército. Eu também tenho respeito pelo Exército. Mas escuta, quando um general fala besteira, a gente tem que... Besteira é besteira, não importa. Se o Papa fala besteira, é besteira. Entendeu? O Papa é infalível só no que diz respeito a moral e doutrina. O Papa pode ter ideias idiotas a respeito de política, de economia, que aliás muitos já tiveram. Mas, outro dia eu não estava até o Papa querendo aí beatificar o Lutero. Então ele endoidou. Se o Papa fica louco, ficou louco. Pô. Não importa ser Papa, né? Então, em general, é a mesmíssima coisa. Quer dizer, não estou desfazendo do Exército. Ao contrário, eu acho que a burrice de certos caras, vamos dizer, desonra a instituição. Eu, por exemplo, estou falando que eu colaborei muito com o general Sérgio Coutinho, né, eram grandes amigos, tá certo? Trabalhei com militares escrevendo o livro O Exército na História do Brasil, do qual eu fui o editor de texto, né? Conheci gente muito inteligente, muito capaz no Exército, mas não eram os líderes, não eram os generais. Era gente da Escola de Comando de Estado-Maior, tive boas conversas com o coronel lá dentro, tá? Ó, general, na verdade, o único general que eu levei mesmo a sério foi 2, você quiser eu dou os nomes. Era o general Paulo de Castro, que era o diretor da Escola de Comando de Estado-Maior, e o general Sérgio Augusto de Velar Coutinho. Esses estavam entendendo tudo que eu dizia. Os outros que não entenderam nada até agora. E ficam brabinhos, né? Porque sempre que você fala que um deles está errado, eles acham que ele está ofendendo a instituição. Quer dizer, cada um deles acha que é a instituição, meu Deus do céu. Já eu não tenho esse privilégio, porque eu não sou instituição nenhuma. A minha única instituição é eu mesmo. E olhe lá, hein? Estamos ouvindo aqui o professor de filosofia, escritor, filósofo Olavo de Carvalho, em Os Pingos nos Is. Quem faz a pergunta agora é o José Maria Trindade. Diga, Zé. Pois é, professor, por sua fala, eu fiquei aqui meio em dúvida. Eu queria que o senhor dissesse: o governo do presidente Jair Bolsonaro chega ao fim e, por outro lado, há como abrir mãos vamos dizer, de um território importante nessa disputa, que é o Ministério da Educação? Olha, em primeiro lugar, eu acho que o Ministério da Educação não deveria existir. Ele custa muito caro e não serve para nada. O resultado de mais de meio século de existência do Ministério da Educação é o seguinte: os nossos alunos do secundário tinham os últimos lugares nos testes internacionais há mais de 10 anos. E das faculdades são colocadas anualmente no mercado 50% de analfabetos funcionais. Para que existe essa instituição? Ela só dá prejuízo, eu não estou exagerando. Se deixasse a educação por conta da sociedade, olha, vocês ensinem o que quiserem, o Ministério aqui só faz o teste no fim para ver se acertou. Seria muito melhor. Quer dizer, o Ministério seria apenas um órgão seletivo. Ele não tem que dar educação para ninguém, não tem condição de dar educação para ninguém. Além disso, com a ideia do Ministério que vai educar, tem toda essa comedeira do livro didático, que é uma das maiores vergonhas do país, né? Essa roubalheira infinita. Esse órgão tem que ser fechado e criar uma legislação que simplifique a coisa. Do mesmo modo, no conteúdo da educação,
Cada vez que me mostram um programa de educação, eu vejo que os caras estão psicóticos, porque eles querem ensinar tanta coisa que no fim não conseguem ensinar nada. Eu digo, bom, você tem que reduzir o programa de ensino, simplificar e baratear. Ensina, sobretudo, veja, tinha uma época que eu trabalhava nas revistas da Fundação Vitor Tivita, que era uma entidade que foi uma das grandes culpadas pela destruição da educação brasileira, e eles sempre queriam assim, o ensino tem que acompanhar o progresso da ciência. Mas você está louco? Hã? Mas nem os profissionais de uma certa área científica conseguem acompanhar o progresso daquela área. Depois você fala, agora coitado do rapaz que está no ginásio, vai ter que acompanhar os últimos progressos da física atômica, etc. Não dá. É muita pretensão. E sabe por que os caras inventam isso? Porque são fundações bilionárias que querem exercer o poder político e querem controlar a educação. Quem controla a educação hoje, controla a classe política de daqui 20 ou 30 anos. É isso que eles querem. Tá certo? E nós não podemos mais cair na conversa desses caras, nós temos que simplificar. Temos que voltar para o realismo. Agora, isso não é nenhuma sugestão, porque eu duvido que alguém no governo preste atenção no que eu estou dizendo. Concordar, não vou concordar nunca. Por quê? Estão todos envolvidos nesse processo político da educação. Eu não estou envolvido. Qual é a solução para a educação do Brasil? Eu não sei, eu sei a solução para a educação dos meus alunos. E os meus resultados aí são brilhantes. Eu ensino o que eu sei ensinar. Eu só ensino jovens adultos que querem entrar na vida intelectual. Essa é a minha especialidade. Agora, o resto do ensino, eu não tenho capacidade para opinar sobre isso. Por que eu não aceitei ser ministro da Educação? Falou, escuta, gente, eu nunca sequer entrei no Ministério da Educação. Eu não conheço a estrutura, não conheço o organograma do Ministério da Educação e não sei quem está lá dentro. Eu vou entrar lá e vou ser feito de trouxa o tempo todo. Eu reconheço a minha incapacidade, mas eu sou o único brasileiro que reconhece que não tem capacidade para alguma coisa. Porque todos acham que tem capacidade para tudo. E a outra pergunta do Zé Maria, professor, o governo chega ao final? Eu espero que sim, mas não tenho capacidade para prever isso. Mas eu acho que sim, tem. Se for inteligente, e se começar a fazer o que nunca fez, se começar a amarrar a mão dos inimigos, talvez ele chegue. Mas se não fizer nada, vão acabar com ele. Ana Paula Henkel faz a próxima pergunta. Você, Ana. Professor, eu queria voltar num ponto que o senhor falou sobre revolução cultural. Quem acompanha o senhor já há algum tempo, como eu acompanho, seus artigos, eu que moro aqui em Los Angeles, na Califórnia, um estado altamente progressista, há muito tempo o senhor avisava, né, dos caminhos de um possível presidente Obama, o que a América poderia se tornar. E hoje a gente vê, né, uma América dividida, a gente vê que as políticas dos dois governos, dos dois mandatos do presidente Obama, elas não deram o resultado que prometiam, né, eles travestiram, né, de alguma certa forma o governo como o governo carismático, bonzinho, mas quem acompanha o senhor já sabe muito bem o que está por trás, o que estava por trás do governo Obama e do personagem Obama. Então, falando sobre essa revolução cultural que o senhor nos alerta há tanto tempo, hoje a gente vê no Brasil plataformas censurando conteúdos conservadores, influenciadores conservadores, jornalistas. A minha pergunta para o senhor é, de que forma, uma forma imediata e a longo prazo, nós podemos fazer a nossa parte nessa revolução cultural? Você vê que aí a luta na esfera parlamentar é fundamental. No Congresso você pode oferecer resistência a essa coisa, mas depende do diálogo que os deputados e senadores tiverem com os seus eleitores. Se eles estão dando ouvido para os eleitores. A massa brasileira está 100% contra isso que esse ministro do STF está fazendo. Os caras mais impopulares que tem no Brasil são os ministros do STF, né, que são evidentemente ditadores, são imperadores, eles querem autoridade absoluta. Né? E eles têm a condição para fazer isso, porque toda a legislação brasileira foi montada para isso, meu Deus do céu. Foi montada para esta situação. Se nós não conseguirmos manter o poder pelo voto, nós temos que manter pelo golpe legislativo ou judiciário. É exatamente o que estão fazendo. Quer dizer, quando houve a Constituição de 88, foi calculada para isto. Então, é o que dizia o Lula. Eu e o Zé Serra inauguramos um novo estilo de fazer política. Preste bem atenção. Eu e o Zé Serra, quer dizer, o espaço político será dividido entre tucanos e petistas. Os outros não têm chance. Houve um momento em que os tucanos se encheram o saco. Os petistas resolveram dar um jeito neles e montaram, então, né, o Lava Jato e cortaram a cabeça dos petistas. Mas agora é a vez deles.
Agora, eles querem roubar. Como aliás, sempre roubar. Tá certo? Então, nós precisamos nos livrar desta dupla máfia, meu Deus do céu. Não adianta se livrar do PT, tem que livrar do PSDB também. E dos partidos do Foro de São Paulo. Presta atenção. Pela lei eleitoral brasileira, não pode existir um partido filiado ao organismo internacional. Ou seja, todos os partidos filiados ao Foro de São Paulo são ilegais. O que o Bolsonaro tinha que fazer desde o primeiro dia? Lutar pelo fechamento desses partidos. Porque é simplesmente cumprir a lei. Não é que eu estou propondo o fechamento. A lei impõe isso aí. Né? Agora, se você despreza a lei e a vontade do PT e do PSDB é superior à lei, então já acabou, já estamos na ditadura. Agora, outra coisa, você falou do Obama. Né? O Obama foi o melhor presidente do Irã, assim como o Bush foi o melhor presidente do Iraque. Para os Estados Unidos, os dois foram uma desgraça. Né? O Bush, porque só metia o país em encrencas internacionais, do qual sempre saía mal, tá certo? E o Obama, porque tudo o que ele queria é parecer bonito para estudante universitário, bajular, né? Bajular essa meninada universitária. Quer dizer, ele era um showman, sem dúvida. Falava bonito, era um cara simpático, né? E ele, nesse sentido, no sentido de show, ele até que saiu bem. No sentido midiático, ele sempre fez sucesso. Agora, a administração dele foi um desastre total, né? Guilherme Vamos ver Fiuza. se o Bush sai mal. Uhum. O Guilherme Fiuza tem mais uma pergunta. Diga aí, Fiuza. Professor, o que está acontecendo com a liberdade na pandemia e o que a China tem a ver com isso? Olha, até hoje eu não sei se o inventor de toda essa situação de pandemia foi a China ou se foram poderes globalistas ocidentais. Eu não sei e acho que nós não vamos saber. Nós vamos saber isso daqui 20 ou 30 anos. Quem estuda esse negócio, vamos dizer, a famosa pergunta do Ortega y Gasset, quem manda no mundo, né? É a pergunta mais difícil que tem no campo histórico. Nessa área, todas as informações chegam atrasadas. As pessoas começam a contar a verdade quando elas estão com 80 anos e decidem escrever um livro de memória, e daí contam a porcariada toda. Tá entendendo? Antes disso, você só tem informação truncada. Então, nós entendemos a história, por exemplo, hoje nós entendemos muito melhor a guerra do Vietnã do que o pessoal na época, mas o que está acontecendo agora, nós precisamos ter paciência. Eu lembro uma frase que eu gosto muito, a frase do Goethe, é urgente ter paciência. Se nós queremos entender o que está acontecendo hoje, você vai ter que esperar até depois de amanhã. A vida é assim. Aliás, by the way, eu gosto muito dos seus artigos, viu? Ô, professor, mais uma pergunta. E a aproximação do presidente Bolsonaro com o Centrão? O senhor acha que é um acerto ou um erro? Olha, me parece que ele não tem outra saída. Né? Ele tem que ter algum diálogo, de alguma maneira, ele não pode ficar isolado do Congresso, não tem como ficar. Quer dizer, isso é totalmente utópico. Mas o problema não é ele, porque o inimigo dele não é o Centrão. O inimigo dele também não é a Globo. Né? O inimigo são, vamos dizer, as elites tucano-petistas. Esta mesmo, quer dizer, o pessoal do Foro de São Paulo. Quer dizer, os comunistas de sempre. Né? Inclusive, você veja, o FHC, o pessoal sempre pensou que o FHC é uma alternativa ao Foro de São Paulo. Não é. O FHC, vamos dizer, participou de uma reunião formativa do Foro de São Paulo em 1993, em maio de 93, aqui em Los Angeles. Né? Esta reunião só foi noticiada no único jornal do mundo, que é o Grama Edição Cubana, não edição internacional. Como é que eu sei? O meu falecido amigo Zé Carlos Graça Tavares me deu um exemplar da primeira página do jornal, tinha só a primeira página. Então tinha chamada, umas 15 linhas, explicando que estava lá a elite do Partido Democrata Americano, a elite esquerdista do Partido Democrata, mais a diretoria do Foro de São Paulo e mais o FHC. Até hoje ninguém perguntou para o FHC o que vocês conversaram lá. Virou um segredo. Aliás, o Foro de São Paulo foi segredo para toda a mídia brasileira durante 16 anos. Por que é isso? É coincidência? Não, evidentemente é um acordo de cavalheiros. Eu não vou me incomodar o Foro de São Paulo, deixa ele crescer. Quando ele estiver grandinho e fortinho, daí nós podemos falar. Ou seja, o pessoal começou a falar do Foro de São Paulo quando o Lula confessou a existência do Foro de São Paulo. No terceiro congresso do PT, daí eles confessaram, existe o Foro de São Paulo e ele é a coordenação do movimento esquerdista no continente. Aí todo mundo começou a falar. Ou seja, há uma cumplicidade muito profunda entre a classe jornalística e as elites esquerdistas internacionais. E estão metidos na roubalheira, no narcotráfico. Narcotráfico, veja, o Fernandinho Beiramar, né, confessou que anualmente ele
trazia armas contrabandeadas do Líbano para trocar por 200 toneladas de cocaína de quem? Das Farc, para injetar no mercado brasileiro. Enquanto isso, estava lá o comandante das Farc, o senhor Manuel Marulanda, né, presidindo assembleias do Foro de São Paulo junto com o Lula. E vai dizer que não tem ligação entre Farc e PT? Como é possível uma coisa dessa? Veja, no Brasil, o pessoal acredita assim no que sai na mídia. Eu não acredito em nada, só acredito em documentos de fonte primária e testemunha do personagem que estava lá. Aliás, esse é um critério histórico. O documento é soberano. Ora, eu publiquei as atas integrais do Foro de São Paulo. Quantas pessoas na mídia leram isso? Quantos desses generais leram isso? Quantos deputados e senadores leram isso? Eles não querem saber o que está acontecendo. Eles só querem o jogo das impressões e parecer bonito. Eu não tenho que parecer bonito, eu sou bonito, né? Eu não tenho nada que parecer bonito, né? Vai me comparar com o Nhonho, né? Eu me comparo com o Nhonho e me acho lindo, né? Então pronto, eu não tenho que ficar tentando parecer mais bonito que eu sou. Você está me vendo aqui, você está vendo aqui, é o mesmo sujeito que a minha mulher vem em casa, que meus filhos vêm em casa. Eu não tenho um papel a desempenhar. O meu papel é o mesmo, né? Então, eu adotei já como norma, há muitos anos, a norma do Dom Quixote. E eu sei quem sou. Eu sei quem eu sou, eu me conheço de trás para dentro. Não me adianta criticar por defeitos que não tenho, nem me elogiar por qualidades que eu também não tenho. Eu não caio nessa. Estamos de volta aqui com os pingos nos is e recebendo hoje o professor de filosofia, escritor, filósofo Olavo de Carvalho. A gente dá sequência aqui à nossa entrevista. Professor, obrigado pela permanência aqui durante o intervalo, pela paciência do senhor. Passo para a próxima pergunta de José Maria Trindade. Diga, Zé. Pois é, professor, às vezes eu tenho a impressão de que o senhor mora nos Estados Unidos e vive aqui no Brasil, sempre envolvido aqui com os nossos problemas e soluções. O senhor se vê morando aqui no Brasil e desempenhando, como o senhor disse, não tem papel, desempenhando um papel político por aqui? Qual seria esse papel? Não, papel político nunca na minha vida, mas nunca. Eu sou professor e escritor, não sou mais nada além disso. Então, eu só dou palpite sobre as coisas que eu faço. Eu não digo para ninguém fazer um treco que eu não sei fazer. Se eu quero dar uma ordem para alguém fazer alguma coisa, primeiro eu treino para aprender aquilo e eu ensino aquilo. Então, quando pedem soluções para a educação brasileira, eu falo, meu Deus, eu nunca pensei nesse assunto, nessa escala. Eu sei educar os meus alunos. Eu tenho muitos alunos, 7 mil alunos. E eu sei educar essa gente e tenho educado, e já mostrei que sei fazer isso. Mas, cara, quer uma solução para o Estado de São Paulo? Eu falo, não tenho. Eu não penso as coisas nessa escala. Você vê, eu acho que educação é muita coisa de relação pessoal com o aluno. Aqui nos Estados Unidos existe um grande educador chamado John Taylor Gatto, G-A-T-T-O. E ele, o resultado de toda a experiência educacional dele é o seguinte, as pessoas só aprendem o que elas querem aprender. Tá certo? Então, o que ele faz? Ele descobre o que o aluno quer aprender e ensina exatamente aquilo. E sempre funcionou. Eu estou fazendo mais ou menos a mesma coisa. Tá certo? Então, o ensino tem que ser sempre individualizado, as pessoas são diferentes. Não adianta você querer que todo mundo calce sapato número 41, não vai, tá certo? Cueca padronizada também não funciona. Precisa adaptar as coisas às circunstâncias de cada um. Meus alunos me escrevem muito, pedem muito conselho, até para a vida pessoal. Quando eu dou, em geral não posso, mas quando eu posso eu dou. E dicas para, vamos dizer, o aprendizado. Essas dicas são diferentes para cada pessoa, tá entendendo? Então, programas de educação nunca funcionam. Eu tinha uma tia que era professora e quando chegava um inspetor do Ministério da Educação, perguntava para ela, qual é o método que a senhora usa? Ela disse, método confuso. Isso aí me inspirou. Tá certo? Ela era excelente professora. Os alunos dela aprendiam, mas o método era um método confuso. Tá certo? Então, agora, morar no Brasil, não moro mais. Eu estou velho demais para mudar de novo. Tá certo? Eu gosto muito de morar aqui. E depois eu lembro assim a frase do Lenin, as revoluções se fazem do exterior. Né? Porque tem esse pessoal toda hora, esses generais, até aquele cretino do Marco Antônio Viu, onde já se viu, fala do Brasil morando no exterior. Meu filho, você já fez a lista dos grandes patriotas brasileiros que moraram no exterior? Zé Bonifácio, Joaquim Nabuco, Oliveira Lima, é um montão de gente. Os maiores moraram no exterior. Por quê? Por causa deste preceito do Lenin que é muito verdadeiro. Você estando no exterior, você não sofre o impacto, pessoalmente o impacto do problema do seu país. Você olha a coisa de longe e você está numa posição onde você pode ajudar. Agora, se eu estivesse aí, eu não estaria ajudando, eu seria uma vítima. Eu não quero ser vítima do problema, eu quero ser alguém que ajuda a resolver. Para isso eu preciso dessa distância. Eu fico mais tranquilo aqui. Né?
Todo dia, a minha mulher ouve todo dia, fala, se você visse como eu tenho dó dos brasileiros, a tristeza que eu tenho por causa deles, não por mim, eu não estou sofrendo nada. Claro que tem gente que me enche o saco, fala mal, etc, etc. Né? Aliás, daqui a pouco vai ter um programa aí, o Olavo tem razão, olavotemrazão.com, né? Feito pelo meu aluno Mauro Ventura, estudando assim, o maior caso de difamação da história do mundo, que é a difamação do indivíduo, nunca teve como essa. Mas, é claro, isso também me afeta, mas me afeta mais ver o sofrimento do brasileiro, ver como tudo no Brasil é difícil, meu Deus do céu. Problemas óbvios e simples, né? Veja, tanto na esfera política, social, quanto na esfera pessoal. Por exemplo, eu tenho muitos parentes e amigos que eu convidava, vem para cá, eu compro uma passagem para você. Daí o sujeito responder, não, mas antes de ir, eu preciso fazer isso, eu preciso comprar um cachorro, eu preciso casar, preciso vender meu automóvel, eu preciso trocar de casa. Tinha tanto problema para resolver que nunca vinha. Então, no Brasil, a cabeça do brasileiro é muito confusa. E o brasileiro é masoquista, sofre demais, você está entendendo? Não tem, se ofende por pouca coisa, fica nervoso, né? Não tem calma para resolver as coisas. E, sobretudo, o brasileiro não sabe o que é inteligência. Uma das coisas principais do meu curso é mostrar para o aluno a inteligência que ele tem. Eu uso a expressão, você vai tomar posse da sua inteligência. Você precisa ver ela funcionando para daí você entender o que é. As pessoas não fazem isso. No Brasil, olha, eu morei mais de 50 anos no Brasil. Eu nunca tive uma única ideia no Brasil que todo mundo não dissesse que ia dar errado. Aqui nos Estados Unidos é o contrário. Qualquer coisa que você quer fazer, os americanos vai em frente, vai ter sucesso. Eles te estimulam. No Brasil todo mundo te põe para baixo. É o caranguejo no balde. O caranguejo quer sair, o outro puxa a perna dele. Quer dizer, são fatores sociopsicológicos que atrasam a vida das pessoas. Eu não posso mudar isso em escala social, mas para os meus alunos eu posso. Eu posso ensinar que eles não devem ser assim, que eles devem se ajudar uns aos outros. Eu fico imensamente feliz quando eu vejo meus alunos se juntando e ajudando uns aos outros, né, para vencer esses obstáculos. E por isso mesmo, eles progridem na vida intelectual. Tenho vários alunos que escreveram livros brilhantes na área de história, de literatura, tá certo? No jornalismo. Estou muito orgulhoso dos meus alunos, muito feliz com os meus alunos. Professor. Oi. Deixa eu passar para a Ana Paula Henkel, ela faz mais uma pergunta para o senhor. Faça. Professor, esse ano a gente temos eleições presidenciais, né, aqui nos Estados Unidos em novembro, e a gente viu aí uma transformação muito estranha, eu diria assim, do Partido Democrata. Não é mais o partido de JFK, é um partido que hoje seria quase que um PSOL, né, ou um PT no Brasil. O que o senhor vê com uma possível vitória, o cenário americano, já que a eleição aqui sempre afeta não só o Brasil, mas também boa parte do mundo? Qual o cenário que o senhor desenha com uma vitória do Partido Democrata do Biden ou com uma reeleição do Trump? Olha, quem não percebe que o Biden é louco, é ele próprio louco. É óbvio que o sujeito é doido, ele não fala coisa com coisa, ele fica lá dando a massa das menininhas de 12 anos em público. O que é? Esse velho não é bom da cabeça, pô. Então, qual é a perspectiva do Partido Democrata? Eu acho que o Partido Democrata perder é melhor para ele. Porque se ganhar e eleger o Biden, aí que sim o partido acaba. Né? Agora, e o republicano? O republicano está bem, ou com o Trump, ou com esse menino West, né? Esse roqueiro aí que está... O rapper, Kanye West, né? O rapper, o marido da Kim Kardashian, né? Ele é um homem inteligentíssimo, vai fazer um sucesso engraçado. Se ele se candidatar, ele ganha qualquer eleição, acho eu. Né? E o Biden não tem chance. Graças a Deus. Quer dizer, a derrota do Biden salva o Partido Democrata. Senão ele vai levar a acabar com o restinho que ainda tem. O Partido Democrata já foi um grande partido. Né? Mas agora está muita esculhambação. E essa esculhambação é resultado do quê? Do trabalho que esse pessoal esquerdista fez nas universidades. Transformaram as universidades em centro de formação de militante, centro de formação de mortadela. Quer dizer, um pessoal grosso, estúpido, idiota. Né? Quando eles saem na rua, eles vão derrubar a estátua. Fala, mas que ideia mais idiota, meu Deus do céu. Né? Outra coisa, eles falam da escravidão, eles não conhecem a história da escravidão. Teve escravidão na África durante 4 milênios. Nunca apareceu lá uma única ideia abolicionista. Daí chega lá o branco com a ideia abolicionista, 300 anos depois acabou a escravidão. E os caras acham que o culpado da escravidão somos nós, brancos. Não somos, não. Né?
O branco nunca escravizou ninguém na África, ele comprava cara que já estava escravizado. Por exemplo, tinha o Império de Oyo, né? Eu recomendo muito um livro, o autor chama-se Tidjane Ndiaye, N''Diaye, com Y, né? O livro chama Le Génocide Voilé, o genocídio velado. É sobre isso que eu falo. Quer dizer, a atmosfera que as tribos africanas e os muçulmanos criaram, a atmosfera de opressão, escravagismo mais opressor do mundo. Primeiro que 80% dos homens que eles pegavam, eles castravam, né? Então, o sujeito ser vendido para a América, pelo menos algo ele conservava. Nas 2 bolinhas ele não ia perder, tá certo? Então, quer dizer, os brancos não são culpados da situação. Ao contrário, os brancos são os inventores da abolição. Você veja, e as ideias racistas de inferioridade negra são de invenção dos árabes. Eu escrevi um livro sobre isso, dou lá, né, as fontes. Né? No século XI, os árabes já escreviam coisas horríveis a respeito dos negros, desprezavam os negros. Não. E até hoje eu tenho um aluno que mora no Marrocos, ele diz, até hoje, no Marrocos, o preto é tratado como pessoa inferior. Então, as ideias racistas no Ocidente só aparecem no século XVIII, com a biologia, quando a raça, o conceito biológico de raça aparece. Isso aí está a história da ideia de raça do Eric Voegelin, que é um clássico. Leiam, você vai ver. Né? Agora, que racismo existia, sei lá, na igreja da Idade Média? A igreja não tinha nem consciência de raça, meu Deus do céu. Você tinha cara de todas as cores lá. Né? Você vê, uma das igrejas católicas mais antigas do mundo é da Etiópia. Professor, pergunta aqui do Guilherme Fiuza para o senhor. Diga, Fiuza. Professor, com a eleição do Trump e em seguida com a do Bolsonaro, parece que a gente está no auge da dicotomia direita-esquerda, né? No entanto, boa parte da chamada esquerda é uma burguesia egoísta que se faz de altruísta, e uma boa parte também da chamada direita são alpinistas, como a gente viu, tem vários personagens aí. Vou citar o governador do Rio de Janeiro, né, que aparecia com essa bandeira e, de repente, está com a polícia nos calcanhares. É melhor falar de direita e esquerda ou de liberdade, inteligência, honestidade, etc.? Bom, eu uso esses termos, direita e esquerda, como expressão da autodefinição que o sujeito se dá. Se ele diz que ele é de esquerda, então ele pertence a um grupo que também se autodefine assim. Se ele diz que é de direita, também pertence a um grupo que se autodefine assim. Não precisamos definir direita e esquerda pelo conteúdo das suas respectivas ideologias ou propostas. Não, a coisa é mais simples. Então, existe direita e esquerda, como existem grupos, tá certo? Que atuam conjuntamente e têm interesse em comum. Não é isso? Agora, o que você disse é verdade. Quer dizer, a esquerda hoje é totalmente financiada pelas grandes fortunas internacionais. Por quê? Você acha que, sei lá, o George Soros ficou louco, o Rockefeller ficou louco, o Rothschild ficou louco, né? É aquele negócio que dizia o Lenin, que a burguesia nos dá a corda com que vamos enforcar. Não é nada disso. A partir dos anos 50, 60, os teóricos da escola de Frankfurt eliminaram a ideia da revolução proletária e criaram a revolução subjetiva. Quer dizer, o importante agora não é a insatisfação econômica do proletariado, porque o proletariado no capitalismo está bem. Então fica buscando insatisfações subjetivas. Da mulher que está insatisfeita com o homem, do homem que nasceu homem quer virar mulher, negócio racial. Então, dissolveram a revolução proletária em 1001 revoluções subjetivas completamente loucas, que jamais poderão produzir o socialismo, mas pode transformar o capitalismo no inferno, que é exatamente o que eles estão fazendo. Entendeu? E, por outro lado, o pessoal da direita, na direita brasileira, é o seguinte: nós tivemos 50 anos de hegemonia esquerdista. A esquerda dominando a mídia, as escolas, a atmosfera cultural, tudo. De repente aparece uma direita e quer logo eleger um presidente e fala assim: não dá, meu filho. Quer dizer, a direita brasileira não tem experiência da vida. Você não tem sequer uma intelectualidade direitista formada ainda. Então, todo o problema da direita é assim, foi a ejaculação precoce. Eles chegaram muito cedo e querem obter tudo do dia para a noite, assim não dá. Então, o que acontece? Acontece o oportunismo, o carreirismo, né? E muita loucura. Isso só o tempo conserta, né? Se houver tempo para consertar, né?
Estamos ouvindo aqui o professor, escritor, filósofo Olavo de Carvalho, agora às 7h14. Ô professor, se o senhor não se sentir à vontade para responder, não tem problema, mas nos últimos dias saíram informações aí de que um grupo de empresários estaria se mobilizando para ajudar o senhor financeiramente. O Luciano Hang, dono da Van, teria pedido num grupo de WhatsApp, segundo as informações, dinheiro para o senhor se manter aí nos Estados Unidos. Procedem essas informações e, se procedem, chegou esse dinheiro aí? Isso foi uma confusão, porque eu não pedi dinheiro para ninguém. Eu estou ganhando bem, eu não estou precisando de dinheiro. O que eu pedi foi que me aparecessem advogados, porque... Você veja, eu sou o alvo da maior campanha de difamação já feita contra um indivíduo na história, pelo menos na história do Brasil. Se você pegar assim, só no tempo do Orkut, o que escreveram contra mim dava mais de 100 mil páginas. Você imagina depois disso. Então, hoje você tem assim, 1 milhão de páginas. Como é que eu vou responder isso? Eu não posso. Então, eu preciso de advogados que me defendam. E nunca, toda hora apareceu advogado, prometia não fazer nada. Então, foi isso que eu pedi. Né? Agora, houve... pessoas que entenderam isso assim, que eu estava precisando de dinheiro. Eu falei, não estou precisando de dinheiro, estou precisando de advogado. Agora, se os advogados começaram a cobrar muito caro, daí eu peço dinheiro. Mas até agora eu vejo o seguinte, houve algumas pessoas que me mandaram dinheiro, mas em quantias bem modestas, que eu agradeço muito, claro. Sempre vou ter alguma despesa com esses processos, eu vou ter, com certeza, mas o problema realmente não era financeiro, não é isso? E se o Luciano Hang mandou alguma coisa, não sei, eu não reparei nada. Né? Mas, por exemplo, a Carla Zambelli me ajudou. Mandou lá uma quantia modesta, mas mandou. Estou muito grato. Acho excelente pessoa, gosto muito dela. Tá certo? Estou muito grato. Mas olha, quem está precisando de dinheiro, gente, é a Sara Winter. Manda dinheiro para ela, não para mim. Eu aqui, olha, tenho 7 mil alunos. Muitos são bolsistas. Mas o que eu recebo dos meus alunos e dos meus direitos autorais é mais do que suficiente. Não estou recebendo, não tem nenhuma entidade me financiando, nem brasileira, nem muito menos americana. Que bom, não vou falar, velho. O cara que está dizendo que esse é financiado por capital americano para você. Estou vendo capital. Veja, eu estou aqui nos Estados Unidos, todo o meu dinheiro vem do Brasil. Eu não ganho um tostão dos americanos e ainda tenho que pagar imposto para eles. Quer dizer, eu pago imposto para dar dinheiro para eles. Essa é a minha situação. Pago imposto no Brasil e nos Estados Unidos. E o imposto não é barato. Então, esse negócio da conversa de que estão coletando dinheiro, conversa mole. Pode ver minha conta bancária, eu abro a conta bancária para quem quiser examinar. Bom, e antes de a gente seguir, deixa eu só fazer um agradecimento aqui, uma audiência muito expressiva hoje, muita gente mesmo nos assistindo, então, antes de mais nada, antes daqui da próxima pergunta, aproveito para agradecer a você que está aí nos assistindo nas múltiplas plataformas da Jovem Pan, especialmente no nosso aplicativo, nosso novo canal oficial, o Panflix, que muita gente já baixou, e inclusive por lá uma audiência hoje muito expressiva. Muito obrigado a você e convido você também a interagir. Daqui a pouquinho, no final do programa, a gente roda as mensagens que chegam pelo nosso WhatsApp, então vá comentando aqui as falas do professor Olavo de Carvalho, participe por lá, 11 931 17 0620, esse é o nosso WhatsApp. Agora são 7h18, seguimos aqui nossa entrevista com o professor Olavo de Carvalho com a pergunta do José Maria Trindade. Você, Zé. Pois é, professor, uma das críticas aqui mais severas ao presidente Jair Bolsonaro na política externa é a relação com o presidente norte-americano Donald Trump. A acusação de que ele se submete demais aos caprichos do presidente, que oferece muito e recebe pouco. O senhor acha que esse tipo de relação, Brasil, Estados Unidos, isso é bom para o Brasil? Está certa esta relação? O que acontece é o seguinte, o que o Trump pediu para nós? Nada. Para compensar, está enchendo de dinheiro até as nossas Forças Armadas. É o contrário, ele está recebendo muito e dando pouco. O Trump não pediu nada. O que o Brasil tem para dar para os Estados Unidos? Tem nada. Agora, nós estamos dando para a China. Né? Nós estamos dando tudo para a China. Né? Inclusive, aquele famoso órgão designado por 2 letras, que eu não posso falar aqui, tá certo? Estamos dando tudo para a China. Quer dizer, o famoso imperialismo americano nunca teve no Brasil uma presença tão avassaladora, tá certo? E tão voraz quanto a China tem. Agora, tem gente tudo entusiasmado com a China. Por quê? Porque estão recebendo dinheiro da China. A China corrompe, compra consciências. Tá certo? Então, a nossa relação com os Estados Unidos nunca foi tão destrutiva assim. Por exemplo, tem o pessoal, tem a Amazônia. Vai procurar ONGs americanas na Amazônia. Não tem.
Você tem ONG alemã, você tem ONG francesa, você tem ONG inglesa. O americano não tem. Veja, os Estados Unidos, nos últimos 50 anos, os Estados Unidos, no Brasil, primaram pela sua ausência. Os Estados Unidos não tem mais nem o que se chama diplomacia pública. Quer dizer o seguinte, quando alguém fala mal do país, o embaixador vai lá e defende o país. Nem isso os americanos estão fazendo. Agora, este exagero na visão que se tem dos Estados Unidos já vem desde 1964. Porque sempre se diz, quem fez o golpe de 64 foram os americanos. Eu digo, tá bom, moleque, então você me dá o nome de um agente, um único agente da CIA ou de qualquer outro serviço secreto americano que estivesse lotado no Brasil na época. Até hoje não apareceu nenhum. Para compensar, aquele garoto Mauro Abrantes, pesquisando no serviço secreto da Tchecoslováquia, descobriu 3 mil agentes da KGB no governo Goulart. Então, essa história da América no Brasil é um negócio mítico, é lenda urbana. Guilherme Fiuza, mais uma pergunta, Fiuza. Professor, o governo americano acaba de declarar algo que a gente pressente, digamos assim, para usar um termo simpático, que a China trabalha para se tornar, pretende pelo menos, a grande potência hegemônica mundial, né? Como é que o senhor vê isso e qual a relação que o senhor eventualmente vê em relação a essa pretensão e os investimentos chineses pulverizados aí pelo mundo, inclusive no Brasil? Olha, isso não é uma interpretação. O chefe lá da China, Xi Jinping, ele disse, nós vamos dominar o mundo. Ele disse literalmente isso. Ora, o plano de governo global é um plano que existe entre os comunistas desde 1917. Existem vários livros sobre isso aqui. Não posso citar agora, não dá. Faz tempo que eu li essa coisa, mas eu tenho aqui. Então, esse globalismo é uma ideia que surge ao mesmo tempo entre os comunistas e entre alguns grandes empresários ocidentais, especialmente o homem Cecil Rhodes, o cara que fundou a Rhodes. Ele tinha uma ideia do governo global. Mas Lenin também tinha. Então, essa ideia globalista aparece com os comunistas e com os capitalistas ao mesmo tempo. E hoje a gente vê a colaboração. E nós vemos a China tentando dominar o Fórum Econômico de Davos e obtendo algum sucesso nisso. Né? Então, a China sempre teve, vamos dizer, um complexo de inferioridade desgraçado, porque ela foi muito dominada por estrangeiros. Né? Foi muito humilhada. E ela quer uma vingança. Né? Mas isso já faz mais de 100 anos. Tá certo? Agora, você vê, nenhum país teve governos tão ruins quanto a China. O chinês Mao Tse-tung matou 70 milhões de pessoas. Né? Isso é mais do que 3 vezes o número de caras que Hitler matou. 3 vezes o número que Stalin matou. Então, o que esses caras têm para ensinar para nós? Como matar os outros? Né? Eles vão nos tratar melhor do que eles tratam a si mesmos? É claro que não. Então, para eles, por exemplo, inventar um vírus, espalhar um vírus, uma bactéria, matar um montão de gente, para eles é brincadeira. Eles não dão importância. Eu tenho um amigo que morou lá, conhece a China a fundo, tá certo? E ele disse, o chinês não tem noção do valor do indivíduo. Ele só tem noção do posto, do cargo social da pessoa. Ô, professor... Então, você tem um ex-presidente da China, esqueci o nome dele agora, que ele na velhice, ele disse, se eu pudesse, eu teria cristianizado a China. Porque ele percebeu o quanto o cristianismo faz falta. Mas daí já era tarde. Ô, professor, deixa eu fazer uma outra pergunta. Agora há pouco o senhor falou algo que me chamou aqui a atenção sobre a Lava Jato. O senhor diria que a Lava Jato foi tucana, então? E queria saber da opinião do senhor. Foi? E queria que o senhor falasse do Sérgio Moro. Se ele viesse a candidato a presidente, o que o senhor acharia? 100%. Olha, eu em geral não confio em um homem que fala mole. Se o sujeito fala mole, eu nunca confiei muito. Claro, ele fez o serviço dele direitinho, foi contratado para fazer o serviço. Era um juiz, fez serviço de juiz. Está até bem feito. Mas logo em seguida se viu que o objetivo dele era o seguinte, ele destruiu o PT para levantar o Tucano, entre os quais ele mesmo. Tá certo? E Tucano é pior que petista, gente. Em primeiro lugar, mais inteligente. Você vai comparar o FHC com o Lula, pelo amor de Deus. O Lula é um office boy do FHC. Não pode esquecer, o FHC foi o sujeito que criou, né, esse movimento de invadir fazenda, tocar fogo em fazenda. Foi o FHC que começou isso. E o FHC, ele sempre se gabou de ser o cara que mais entendia da estratégia de Antônio Gramsci.
E ele tem razão. Ele entende isso muito mais do que os outros. E ele entende e aplica, né? E tira, como é que se diz? Ele toca fogo nas coisas e se esconde, né? Mas eu não acredito em nada na honestidade dele, na sinceridade. Quando ele diz esqueçam o que escrevi, eu falo, bom, amanhã ele vai dizer para esquecer o que ele disse hoje. Zé Maria, sua pergunta, Zé? Não, eu tenho uma sugestão. Sobre a pandemia, né? Quer falar? Ô Zé, deixa eu só passar. Quer completar, professor, alguma coisa? Era Quero sobre completar. o Sérgio Moro? Eu Fala aí. sugiro, vocês que são repórteres, quando encontrar o FHC, pergunta, doutor FHC, o que você conversou com o pessoal do Foro de São Paulo em maio de 93 em Miami? Conta aqui. E está lá no jornal. Eu tentei obter a página interna, onde tinha a história completa, não consegui, só tem a primeira página, chamadinha de 15 linhas. Por que isso só sai? Tem mais, vou contar uma coisa pior. Eu tentei obter esse jornal na Biblioteca do Congresso. Eles tinham a coleção inteira do Grama, menos a desse dia. Outras bibliotecas americanas são alimentadas pela Biblioteca do Congresso. Não conseguiram, tinha sumido completamente. Um único dia. A diretora da Biblioteca do Congresso, na época que eu estava procurando isso, 2008, era a mesma pessoa que tinha organizado a reunião de 1993. Que coincidência. Agora sim. Por que vocês não investigam isso? Né? Também tem outra coisa. Mil coisas que estão faltando na imaginação brasileira, porque o pessoal não informa. Eu li o livro de um sujeito chamado Ladislau Bittmann, que era o chefe da KGB no Brasil. E ele conta que quem inventou a história de que foram os americanos que fizeram o golpe de 64 foi o escritório dele. Nós falsificamos documentos e espalhamos para a mídia brasileira, todo mundo acreditou. Ele conta isso. Eu escrevi 20 artigos sobre isso, dizendo, como é, vocês não vão entrevistar o Ladislau Bittmann, vocês não querem saber o que realmente aconteceu? Não querem saber. Então é o seguinte, a circulação de notícias já está pré-moldada para impor a versão oficial esquerdista da história. Não tem confronto, não tem debate, não tem nada, só tem, vamos dizer, a imposição dos mitos e das lendas urbanas agradáveis, né, aos comunistas e similares. Seguimos aqui ouvindo o professor e escritor Olavo de Carvalho, são 7h29. Passo para o Zé Maria, que vai fazer a próxima pergunta. Diga, Zé. Professor, muito se fala aí nesse momento pós-pandemia, inclusive sobre mudanças aí com a relação com a China. Hoje nós descobrimos aqui no Brasil que 95% dos equipamentos hospitalares do Brasil são importados da China, quer dizer, não se pode entregar nenhum setor tanto assim a um país. E também sobre a própria origem do vírus, né, do novo coronavírus. Enfim, no pós-pandemia, alguma relação internacional vai mudar? O que haverá de mudança, até em termos sociológicos, no mundo, professor? Você vê, no Brasil, os caras estão votando uma lei que obriga todo mundo a usar máscara, no mesmo momento em que a própria Organização Mundial da Saúde diz que só quem está infectado tem que usar máscara. E, ao mesmo tempo, então o pessoal diz, olha, quem desobedecer ao OMS vai para a cadeia. Mas eles mesmo estão desobedecendo, porque estão impondo uma coisa que a OMS já liberou. Então, a circulação de mentira e de lenda urbana é muita coisa no Brasil, é muita loucura demais, porra. Nós temos que ser um pouco sinceros. Agora, quem é parte interessada, por esses equipamentos chineses, quanto dinheiro os chineses estão dando para os caras que estão contratando essas coisas? Quer dizer, onde tem... Olha, a minha experiência da vida me ensinou o seguinte, quando a situação está muito confusa, que tudo parece loucura, é porque alguém está mentindo. Uma parte da história está sendo escondida. E o que está acontecendo é isso. Quanto que o chinês botou no bolso desses caras para vender esse equipamento, pô? Veja, na Itália foi denunciado no parlamento italiano que 96% das pessoas que estavam lá registradas como tendo morrido de Covid-19 tinham morrido de outras doenças. 96%. E no Brasil, quantas são? Já veio caso de pessoa que, vamos dizer, foi posta no hospital para morrer. Não é isso? Para aumentar, criar alarmismo, criar pânico, criar terror. Todos esses caras estão metidos nisso, são criminosos, são genocidas. Um dia vão ter que pagar por isso. Mas olha, para moralizar o Brasil, gente, é tão difícil, porque o número de
ladrões, assassinos, genocidas, narcotraficantes é grande demais. É mais do que pode a força humana, tá entendendo? Então o pessoal falou, bom, talvez se nós tivéssemos a ajuda das Forças Armadas, como é que a Força Armada está querendo? O general quer aposentadoria, ele quer uma estatal para ele presidir, melhorar o orçamento doméstico, e quer jogar ping-pong no clube militar. É isso aí que o pessoal quer, porra. Tá entendendo? Então, o povo precisa se organizar e ser sério com essas coisas. E investigar as coisas até o fundo. Descobrir tudo, sem dó nem piedade. E dizer, olha, se tiver que botar, sei lá, 10 mil pessoas na cadeia, eu digo, é pouco. Para um país de 200 milhões de habitantes, 10 mil pessoas é pouco. 10 mil deputados, Professor, senador, juiz de direito. Né? Diga. Deixa eu só fazer aqui mais um agradecimento a quem está nos acompanhando, uma audiência altíssima aqui em Os Pingos nos Is. E a partir de agora recebo de volta você também que está nos ouvindo pelo rádio, que saiu para um breve intervalo. Seja bem-vindo de volta. Seguimos aqui ouvindo o professor, escritor Olavo de Carvalho. Professor, queria que o senhor falasse sobre a aplicação do artigo 142. Muita gente tem defendido que esse artigo permite ao presidente Jair Bolsonaro que ele acione as Forças Armadas como um poder moderador. O senhor concorda com essa interpretação e mais? O presidente Bolsonaro deveria acionar o artigo 142 ou não? Olha, se você for raciocinar juridicamente, está certo. Aí o Dr. Ives Gandra explicou isso de maneira perfeita. Mas o problema não é esse. As Forças Armadas querem intervir. E outra coisa, elas querem intervir a favor de quem? Até agora estão intervindo contra o olavismo. Né? O grande inimigo delas parece que é o olavismo. Eu não entendo isso. Quer dizer, um monte de general, gente armada, está com medo de um velho sozinho que só tem como arma um site no YouTube. Né? É muita loucura. Então, eu não confio em intervenção militar, nunca confiei, né? Não acho possível, não acho conveniente. Né? Nós temos que ter uma intervenção maior do povo. O povo tem que atuar mais, tá certo? E, sobretudo, tem que ter intervenção eleitoral, tem que tirar todos esses vagabundos do Congresso da próxima eleição. É claro. Não é isso? E o pessoal de mídia, veja, vocês têm que tentar moralizar a classe jornalística. Ela está muito vendida para quem não presta. Pensa assim, quantos jornalistas são viciados em tóxico? Você acha que o número de toxicômanos na classe jornalística é pequeno? Eu sei que não é. No meu tempo não tinha, tinha pouco, né? Mas pelo menos uma maconhinha o pessoal fumava de vez em quando, né? E bebia pra caramba. Depois veio o negócio da cocaína, pô, e agora, como é que tá? Então os caras são parte interessada nisso. Por que esconderam o Foro São Paulo durante 16 anos? Alguém mandou esconder. Isso foi só a classe jornalista? Não, as próprias empresas. As empresas e a redação. Quer dizer, a gente tem que fazer que nem diz o Itim, tem que punir sua própria cidade. Eu estou falando da minha própria turma, que é a classe jornalística. Mas o pessoal perdeu a vergonha mesmo. Existe debate dentro da esfera jornalística? Não tem, meu filho. Se você tem uma ideia contrária, eles te jogam por escanteio. Não aceitam debate de jeito nenhum. Ora, se não há debate, que democracia que existe? Eu não estou propondo, não tem que acabar com a esquerda. Eu falo, não, tem que ter um debate. Democracia tem esquerda e direita, sempre foi assim, pô. É? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer o direito do outro à existência. Agora, você vê essa semana, quantas pessoas fizeram votos pela morte do Bolsonaro? Isso se tornou moda. É? Quantas pessoas já fizeram ameaça de morte para mim? Teve um dia que botaram um anúncio dizendo, olha, tal dia, tantas horas, seu Olavo vai estar em tal lugar. Vamos lá matá-lo. Botaram um anúncio. Cheguei lá na hora, estava cercado pela polícia. O que foi? Antes que vão matar um cara aí. Que cara? Um tal de Olavo de Carvalho. Assim. Então, esse pessoal, gente criminosa, bandidos, agressivo, não pode. Ou nós aprendemos a conviver e discutir, e se você perder o debate, o problema é seu, meu filho. Vai para casa chorar. Agora, querer matar aqui, né? Você viu, eu tive um debate com o professor Duguin, até hoje os Duguinetti inventam história a meu respeito. É fofoca, não é argumento, não é discussão. É fofoca. Coisa maligna, né? Então, olha, não é pouca coisa. Assistam esse programa, o Olavo tem razão. Vocês vão ver que coisa monstruosa que foi. Ok. Quero agradecer muito aqui, então, a presença do professor, escritor, filósofo Olavo de Carvalho, esteve com a gente aqui em Os Pingos nos